Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação o Deus do impossível. Amados, quando eu estava meditando nesse texto para que nós pudéssemos trazer essa mensagem nesta manhã, eu me deparei com uma frase muito interessante, que a princípio eu achei muito estranha, mas depois ela fez muito sentido em relação a esta palavra nesta manhã. Dizia assim a frase: para obter algo de Deus que você nunca recebeu, você precisa fazer algo para Deus que nunca fez. E é interessante quando nós olhamos para esta frase, para o contexto desta frase, às vezes a gente acha que essa frase está falando que nós devemos negociar as coisas com Deus, mas não é assim, né, que acontece. Quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor nesta manhã, nós podemos entender que Deus, Ele nos ama e Ele espera que nós confiemos nele. E é nesse sentido que esta palavra mostra para nós realmente a necessidade de nós termos um relacionamento muito íntimo com o nosso Senhor. Jesus aqui ele está explicando o diálogo que ele teve com aquele jovem que chegou para ele perguntando a respeito do que ele deveria fazer para receber a salvação. E Jesus coloca para ele alguns princípios, né, das leis, e aquele jovem prontamente fala: não, isso eu faço constantemente desde quando eu era jovem, então eu não tenho dificuldade em relação a ser obediente com relação às leis. Mas Jesus coloca um ponto muito importante na vida desse jovem. Ele diz assim: olha, então você faz o seguinte, você vende tudo o que você tem, entrega aos pobres, você terá um tesouro nos céus, e vem e segue-me. E a palavra diz que aquele jovem, ele se entristeceu com aquilo que Jesus falou, porque ele era uma pessoa que tinha muitas posses e ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha para seguir a Jesus ou alcançar, né, a salvação como ele tinha colocado aqui. Então Jesus está explicando a respeito daquilo que normalmente nos prende a essa terra. E ele coloca aqui, né, uma expressão proverbial, e ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele usa essa metáfora aqui para fazer, né, uma comparação muito estranha, né? Para nós, realmente, não existe possibilidade de um animal do tamanho de um camelo passar por um orifício tão pequeno, né, que é o fundo de uma agulha. Ou até mesmo, né, na questão aqui do contexto do tempo que Jesus estava ali falando com os discípulos, da época que Jesus estava falando com os discípulos. Mas a questão aqui não é o caso aqui do camelo passar pelo fundo da agulha, mas a questão aqui que Jesus está falando é que muitas vezes nós estamos tão presos nas coisas desse mundo, nós vivemos para as coisas desse mundo e esquecemos que Deus tem uma eternidade para nós vivermos, mas para que nós possamos viver a nossa eternidade com Deus, nós precisamos abrir mão daquilo que nos prende nessa terra. E é nesse sentido, amados, que a palavra de Deus vem trazer para nós essa meditação nesta manhã. Como tem sido a nossa vida? Como nós temos vivido? Será que nós estamos mais preocupados com as coisas desse mundo, em obter coisas, em ter coisas, em trabalhar para obter, em vez de confiar em Deus e saber que Deus ele tem muito mais e melhor para cada um de nós? É nesse sentido, amados, que a palavra de Deus nos traz esse desafio nesta manhã. O nosso Deus é um Deus do impossível. Aquilo que parece
ser impossível para nós, o nosso Deus, Ele nos traz diante das situações que nós estamos vivendo. Mas para isso, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que o nosso Deus é um Deus que nos quer bem, é um Deus que nos abençoa, e o desejo dele é que nós possamos receber a salvação e vivermos com ele na eternidade. Para isso, amados, a palavra de Deus nesta manhã, ela nos traz essa condição. Nós precisamos parar de querer viver das coisas desse mundo e viver mais para Deus, de ter mais compaixão, de ter mais amor, de ter mais misericórdia, de não querer ser juiz, de não querer ser acusador, de não querer julgar ninguém, mas confiar em Deus e ouvir aquilo que Deus tem para nós. É nesse sentido, amados, que Jesus faz um convite para nós nesta manhã, para que nós possamos realmente entregar o nosso coração a Ele, confiar nele e pedir para que Ele venha fazer uma transformação na nossa vida, para que nós possamos descansar no Senhor, para que nós possamos viver a eternidade já nos dias de hoje, desfrutando da presença de Deus. Por isso, amados, eu não sei qual a situação que você está vivendo nos dias de hoje, qual é a sua preocupação, qual é a sua necessidade, mas algo que eu posso dizer para você é: confia no Senhor, entrega a sua vida, entrega seus problemas, entrega suas dificuldades, aquilo que está sendo impossível para você, coloque nas mãos do Senhor Jesus e confia nele, que você receberá dele a resposta. Amados, que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça e que Deus continue te dando esse desejo e esta vontade de servir ao Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Diante, Senhor Deus, de muitas situações que nós vivemos no nosso dia a dia e que nós não conseguimos encontrar saídas, que nós não encontramos soluções, nós cremos, Pai, que quando o Senhor entra, Senhor Deus, no nosso problema, o Senhor vai trazer para nós a solução. Por isso, Deus, que nesta manhã o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que possam ser tocados pelo Senhor, que possa receber do Senhor nesta manhã a graça, a paz e a misericórdia, para que eles possam viver uma vida de intimidade, de comunhão para contigo e crer que o Senhor é o Deus do impossível. Deus, em nome de Jesus, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até uma próxima.